Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e hoje é dia de vídeo de primeiras impressões desse joguinho aqui, gente, o Bot Factory. Esse é um jogo que foi emprestado para mim pela Mosaico, que representa esse jogo aqui no Brasil, tá bom, gente? E é um jogo que eu estava bastante curioso de conhecer um pouquinho mais, de poder jogar, porque ele tem uma particularidade muito interessante, que é o seguinte: esse jogo ele é do Vital Lacerda, que é um autor que é famoso por fazer jogos pesadíssimos, complexos, sabe? Tipo um Lisboa, um Eder Machine, um Kanban. Mas ele começou a fazer alguns joguinhos que tem uma pegada um pouco mais leve, um pouco mais light, sabe? Uns euros médios, assim, às vezes até um pouquinho mais simples. E esse aqui, o Bot Factory, ele na verdade é inspirado no Kanban EV, onde ele tem uma pegada um pouquinho mais simples de ser jogada, e é um jogo que me interessou bastante, gente. Eu vou mostrar um pouquinho sobre ele, vou falar um pouquinho para vocês verem, mas ele é um jogo que, assim, de cara, ele não parece ser muito complexo, então eu acho que ele atingiu um dos objetivos que ele queria. Assim, o manual, por exemplo, ó, é um manual bem curtinho, tá vendo? Não tem muitas coisas, e mesmo o tabuleiro, ele é um tabuleiro de 4 partes, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Vou começar da primeira e mostrando aqui pra vocês. Na ideia do Bot Factory, aqui é uma fábrica de brinquedos que constrói robôs, sabe? E a gente vai, né, ir construindo os robôs dentro dessa fábrica, mas ele a pegada um pouquinho engraçada, a referência ao outro jogo desse jogo, que é o seguinte: os gerentes aqui da fábrica, eles descobriram o Kanban, que é do outro jogo, do Kanban EV, né? E aí eles estão querendo implementar o Kanban aqui. E aí eles emprestaram a Sandra, que é a secretária, né? Não é bem secretária, mas ela é a administradora que fica rodando a fábrica lá no Kanban. E aqui no Bot Factory ela faz a mesma coisa, ela fica alternando de tabuleiros, né? E cada vez que ela passa no tabuleiro, ela faz ações diferentes. Se ela estiver no mesma região que você tá, você precisa gastar ali um tokenzinho para poder fazer sua ação, porque você precisa explicar para ela o que você está fazendo. E a ideia é mais ou menos essa. Então, o jogo ele tem esses tabuleiros aqui, onde você tem, por exemplo, a região de montagem dos robôs, né? Tem as 4 cores diferentes e as partes do robô que você vai colocando, que é a cabeça, o corpo e as pernas, né? Você precisa montar os 3 pedaços aqui para poder fazer um robô daquela cor. Esse é o tabuleiro número 1. Esse é o tabuleiro número 2, onde as peças, as partes diferentes, né, das cores dos robôs vão sendo disposicionadas nessa esteira, que é uma esteira giratória, e você pode vir aqui para poder comprar essas peças para depois ir lá montar os robôs, por exemplo. Esse é o tabuleiro número 2. Tem aqui o tabuleiro número 3, onde tem uns objetivos de construção de robôs que você precisa fazer, né? Então não é simplesmente fazer aleatoriamente, você precisa cumprir com alguns, como se fossem contratos, né? Para você poder fabricar os robôs que as suas peças de contrato estão pedindo, que vai ser aqui no tabuleiro número 3. E tem o tabuleiro número 4, que é o tabuleiro que dá aqui qual que é a valoração das diferentes cores de robôs para você, por exemplo, e ele te permite aqui fazer os critérios de pontuação. Então você vê, gente, que esse é o tabuleiro, os 4 tabuleirinhos do jogo, que montam o tabuleiro principal. Vocês veem que não é bem complexo e é algo bem direto, né? Você tem o contrato, você tem as peças do robô, você tem os valores que a produção do robô gera e você vai montando os robôs, assim. Ele é bem direto nesse sentido. E ele é um jogo que tem uma coisa que eu já amo, gente, um insert bem feito. Olha aqui que coisa mais linda esse insert. Tudo encaixadinho, tudo preso aqui com plástico. Aqui tem as cores dos jogadores, né, com o trabalhador do jogador que fica passando nas fábricas e os tokens diferentes que você pode usar ao longo do jogo. Aqui tem todos esses tiles que são os pedaços do corpo do robô, né, os tiles de contrato que você vai fazendo. E aqui tem os robozinhos em si coloridos, que à medida que você vai construindo ele, você vai pegando aqueles robôs coloridos para poder cumprir com seus objetivos. E tem a Sandra, que é uma peça rosa aqui, que ela fica passeando ali pelos tabuleiros. E, gente, basicamente é isso. Vocês viram, não é tão complexo, não parece ser tão complexo, não tem muitas partes. O jogo é super bem organizado aqui na caixa e eu tô bastante animado, porque eu acho que vai ser um jogo muito legal de ser jogado, sabe? E eu tenho alguns jogos do Vital Lacerda aqui na minha coleção, mas eu confesso que eu não joguei ainda. Eu tenho o Lisboa, eu tenho o Kanban aqui na coleção, confesso que eu nunca joguei. Então talvez eu acho que eu vou começar a jogar o Vital Lacerda pelo jogo mais simples dele. Mas, apesar de ser mais simples, me parece muito bem construído. Então, gente, eu estou bastante animado e logo eu volto aqui para contar e fazer minha análise deste jogão aqui, gente, o Bot Factory.
Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.